Ele escreveu o primeiro poema aos 5 anos de idade. Incentivado pela mãe e pelos irmãos mais velhos, publicou o primeiro livro no final da década de 70, ainda na técnica do mimeógrafo. No Iluminuras de hoje, nós conversamos com Vicente Sá, uma das caras da poesia de Brasília. Escritor desde criança, Vicente Sá mudou-se para Brasília em 68, onde viveu a cena cultural, que hoje faz parte da memória da cidade. Tornou-se letrista de músicas e aproveitava as parcerias para recitar nos palcos dos shows, marcas da juventude de sua época. E também é roteirista e tem 7 livros publicados. Vicente, eu começo agradecendo, portanto, a sua presença aqui no nosso programa Iluminuras de hoje. E eu gostaria de lhe perguntar o seguinte a respeito de um comentário que foi feito pela sua mãe há muitos anos. Ela disse, esse menino escreve direitinho. Quer dizer, essa convivência com as letras já é bastante precoce. Eu tive uma formação familiar muito boa nessa parte de literatura. Sou mais novo de 19 irmãos e todos eles liam, gostavam muito de poesia. Então eu fui... Minha mãe também, as pessoas liam muitos poemas infantis, que saiu na época naquela coleção Tesouro da Juventude, tinha poemas da Flobela Espanca, tinha algumas coisas, e também lá no Maranhão tem muita literatura de cordel, que pela rima é muito atrativa para a criança adora rima. Então eu fui desde menino, desde os 4, 5 anos, já fui bem enturmado nesse ramo da literatura que é a poesia. São 40 anos de Brasília, chegou aqui com que idade? Cheguei com anos, e são 44 anos aqui. 44 já. anos? 44. Cheguei em 68, né? Estamos fazer 44 anos agora. E dei essa sorte que cheguei em Brasília aqui, eu acho, num período em que a Brasília tinha 8 anos, então você não tinha uma elite. Então essa geração minha, com Nicolas, dos outros poetas daqui da cidade, novos, que fizemos geração mimeógrafa, nós nunca precisamos pedir autorização para ninguém. A gente conversava entre nós mesmos, fazíamos o que queríamos, que eu acho que é uma coisa muito boa para o exercício da arte. Né? Gente, aí você me dá um gancho para uma questão que uma vez, até no Iluminuras mesmo, disseram assim, olha, é melhor você não fazer essa pergunta. Uma pessoa que nós entrevistamos aqui, a entrevista por sinal foi excelente, mas ela disse o seguinte, essa pergunta, se existe uma literatura de Brasília, ela às vezes, segundo essa pessoa, causa uma certa irritação, porque pelo tempo que existe um tempo suficiente para ter uma quantidade de poetas e escritores, mas uma identidade cultural ainda é algo um pouco relativo. Mas eu não resisto, eu tenho que te perguntar, você já citou Nicolas Berger, já citou várias pessoas que são praticamente a cara, particularmente da poesia de Brasília. Então a pergunta, ela tem procedência? Tem, não, tá certo. Eu acho que você já tem um leque de poetas em Brasília, né? Você tem o Menezes de Moraes, você tem... Na dezena, eu vou sempre esquecer alguém que vai ficar chateado comigo, mas você tem um monte de poetas aqui que estão, inclusive, continuam em atividade, continuam publicando livros, tem vários grupos de leitura de poemas, o coletivo de poetas, tem a Tribo das Artes lá em Taguatinga. Então você tem o Concerto Cabeças, que foi nos anos 80, foi uma apresentação na rua, onde surgiu a maior parte dos músicos e dos poetas da cidade. Teve depois o Panelão da Arte aqui na Asa Norte mesmo, que foi comandado pelo Zé Lito Passo, e várias outras iniciativas leitura de poemas. O Brasil é uma cidade que eu acho que é bem diferente das outras, não sei se pela influência do Vinícius de Moraes, que veio aqui batizou a cidade com aqueles poemas junto com o Tom Jobim, mas Brasília é uma cidade onde a poesia é muito respeitada. Todos os shows, a maioria dos shows, 90% dos shows que eu assisto aqui em Brasília, musicais, eles têm alguma coisa de poesia, ou o músico lê um poema, ou chama um poeta para participar, que é uma coisa que não é muito comum nas outras cidades. Meu coração adora um dengo, ele fica feito um omelete, canta tango e se derrete, e depois sai de fininho, aí pula o muro do vizinho, se deita assim sozinho, se sonhando uma canção. Meu coração, é um barato ou não? Então você tem várias aqui, a própria Bienal da Poesia do Teboni, poetas antigos, poetas novos se apresentam. Então Brasília tem um leque. Não tem realmente, vamos dizer, uma identidade em termos de linguagem, eu acho. Né? Porque cada poeta tem o seu estilo de falar as coisas, o seu modo de ver o mundo, que é o que caracteriza a poesia. Mas que já tem vamos dizer, um time bom de artistas da literatura, principalmente na parte da poesia, Brasília já tem.
Aliás, até falando para os nossos telespectadores, o Vicente falou sobre o Tebone, é uma iniciativa bastante interessante, que é característica, acho que já posso dizer um clássico aqui da capital, do ponto de vista da literatura, que é um açougue, literalmente um açougue mesmo. Você vai lá, compra a sua picanha para o final de semana, para você fazer o seu churrasco, você compra o seu quilo de carne, e lá você também tem livros, inclusive com a realização de espetáculos, com muita gente boa, faz inclusive apresentações musicais lá. Nós já tivemos, me ajuda aí, Vicente, os últimos que nós tivemos, Milton Nascimento, exatamente. Seu Valença, praticamente todo mundo já passou por aqui, o Belchior, Elba Ramalho, quase todo mundo. Na verdade, está faltando só o Chico Buarque e o Caetano, o resto já passou por aí. Agora, você acha que as pessoas têm uma boa memória ainda com relação a determinados eventos que marcaram a cidade nesse âmbito, não apenas da literatura, mas cultural? Eu lhe pergunto porque eu vi uma reportagem recente a respeito de um espaço onde, inclusive, se eu não estou enganado, me corrija, onde aconteceram, inclusive, algumas edições do Concerto Cabeças, que foi marca aqui registrada, no Parque da Cidade, na Praça das Fontes. Ela está totalmente abandonada. Falta um pouquinho de memória ou isso é em parte da iniciativa do Estado? As pessoas ainda têm prazer em relembrar de momentos culturais como esse? Eu acho que há até uma certa falta de memória em função dessas mudanças contínuas de administradores culturais, vamos dizer, de secretário de cultura. Brasília, nos seus 50 anos, já precisa de pessoas que cantem seu passado. Então, se a gente não falar do Concerto Cabeças, que foi há 30 anos atrás, a juventude não vai saber o que era Concerto Cabeça, porque eles não viveram, não há registro disso praticamente. Se nós não preservarmos nossa memória cultural, né, ela vai se perder um pouquinho, porque não há um interesse muito grande do Estado em registrar isso e manter, né, num local que ele possa ser revisto, repensado pela sociedade. Eu vou mostrar até aqui uma primeira, embora praticamente criança, foi em 1977, não é, Vicente? Brasília, Ironia dos Deuses, Vicente. Quer dizer, essa já não foi praticamente criança, que foi inclusive já em parceria com a Dina Brandão. Vocês estavam juntos nessa época? Estávamos juntos nessa época. Então você já não era criança, né? Já não era não era responsável, mas não criança. Que tem uma característica, aliás eu coloquei nesse sentido, mas eu vou virar aqui um pouquinho, na verdade que os nomes, a titulação está colocada nesse sentido, mas a posição correta é essa. E uma característica muito dessa época, vou virar mais um pouquinho aqui, é que era a poesia publicada em mimeógrafo. Muita gente fazia poesia, vendia, passava para os amigos e alguns saíam à noite vendendo de bar em bar, de mesa em mesa. Você também chegou a participar desse movimento? Participei bem desse movimento, inclusive minha casa eu tinha uma Alesp 80, que era uma máquina antiga de título de chumbo, bem pesado, e aquilo era ideal para furar o estêncil. Tínhamos esse costume de vender, mas a preços populares nos bares, nas filas de cinema, de teatro da Escola Parque. E foi uma coisa muito interessante porque em vez de ficarmos esperando uma editora mandar originais para uma editora, a gente tomava a própria iniciativa e dessa coisa da liberdade que Brasília proporcionava na época, que a gente podia fazíamos nosso próprio livro sem precisar de autorização de ninguém, nem de conselhos. Então, muita coisa ruim foi publicada, mas muita coisa boa foi publicada que talvez não fosse se não tivesse a coragem do poeta, né? Mas você vem da época justamente do mimeógrafo e hoje em dia nós temos o fenômeno talvez ainda não inteiramente conhecido, que é a internet, o mundo digital. Como é que você faz uma avaliação desses dois extremos? Eu acho que eles têm muito em comum, mais do que parece, porque eles popularizam a cultura. Por exemplo, do jeito que a gente saía nas ruas e entregava para um público que não era acostumado a ler, e de uma forma mais barata, tornava mais acessível a poesia, a internet também faz a mesma coisa. Então, porque através dessas redes, você pode mandar poemas ou postar poemas, as pessoas leem, comentam. Então, eu acho que essas duas têm muito a ver e são muito úteis, porque quanto mais se divulgar, quanto mais a cultura circular, é melhor para a humanidade em termos de evolução, porque sempre que eu vejo as pessoas que gostam de arte, que gostam de cultura, elas são menos violentas, elas são mais humanistas, mais respeitadoras. Então, normalmente a cultura tende a melhorar o ser humano, não piorar. Então, quanto mais cultura, melhor. Quais as fontes, quais os autores preferidos? Olha, eu
gosto praticamente de tudo, né? Mas eu tenho muita coisa do Brasil. Eu gosto muito do Manuel Bandeira, de poeta, do Mário Quintana também gosto demais, Drummond, Vinícius, Chico Alvim, Nicolas Ber, né, Paulo Tovar, tem aquele brasileiro, tem muita gente boa, do Aldo Justo, e gosto agora de literatura, gosto do Internação do Lorca, de Bukowski, eu não sei, eu gosto de tanta gente que aí, mesmo os novos, eu tenho o costume de começar a ler. Se eu não gostar, não tenho obrigação de ir até o final, eu fecho, pego outro, mas eu sempre gosto de me arriscar também a ler pessoas que ainda não estão consagradas, né? E nessa interação de leitura e publicação de livros, eu gostaria de mostrar também trabalhos mais novos. Esse já não é tão novo assim, na verdade. O Anjo Carmim também. É de 2006, mais ou menos. 2006, né? Já também. Seis. Já não é mimeógrafo, né? Não, já é um trabalho feito em gráfica. Tem ilustração, trabalho de design todo do Ribamar Fonseca. E um último trabalho também, que é O Engenho da Loucura. Eu faço uma abordagem ainda, que além do trabalho para crianças, aqui nós temos já uma poesia, digamos assim, para adultos. Aí eu lhe pergunto quais, incluindo especificamente nesse caso, há temas preferidos, qual foi abordado aqui? Eu não tenho muito um tema preferido, depende da inspiração, depende do momento. Da dor ou da alegria da hora, né? Essa é muito bem falado aí, porque aqui mesmo nesse livro, por exemplo, tem poema sobre, esse que dá título ao livro, Engenho da Loucura, onde eu falo que tudo é mentira, a dor do amor não dói na gente. Dói outro dia, já quando a gente é diferente, já quando tão ausente, vira uma ilha, pensando estar distante de quem nos fira. Mas tudo é mentira, começa leve, o amor é vento e é rapadura, e a dor se chega, a dor é o cansaço da ternura, que tira tudo e deixa o CEP da amargura. Mas faz um tempo, e o tempo eu sei que tudo cura, que os sentimentos lá no engenho da loucura estão fazendo a vida ser outra doçura. Faça assim por mim, finja que o amor respira e creia, tudo é mentira. Então são poemas assim onde se trata de solidão, de dor, e tem outros, até um poema para minha neta também, que é mais ou menos infantil, tem outros poemas curtos, aquele que é chamado antigamente de poema piada. Então fica um leque de acordo com a inspiração do que a gente vai vivendo durante os dias, né? E assim, fechamos o bloco com chave de ouro exatamente com muita poesia, no caso a poesia de Vicente Sá. Vicente, muito obrigado pela participação, desejando continuidade tanto nas leituras quanto na produção de poesia, definindo talvez uma cara da poesia especificamente de Brasília, da poesia brasileira em última instância. Muito obrigado pela participação, Vicente. E você não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos para o segundo bloco do nosso programa Iluminuras de hoje. Eu converso com o professor de Direito Tributário e Procurador da Fazenda Nacional, Antônio de Moura Borges. Vamos falar, é claro, sobre literatura. Daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso programa Iluminuras de hoje e continuamos falando a respeito de literatura e agora também sobre o universo do direito. Ele tinha uma biblioteca em casa, o pai era advogado e desde cedo teve uma convivência, portanto, com os livros. Começou lendo os clássicos, como por exemplo Machado de Assis, e ao longo do tempo se apaixonou pela literatura russa. Nós conversamos agora com o Procurador da Fazenda Nacional e professor de Direito Tributário, Antônio de Moura Borges. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui para falarmos a respeito de literatura e direito, porque há uma relação direta com o gosto pela leitura, que acredito que o professor acredite nisso também, é um elemento essencial para se trabalhar com o direito. Essa convivência desde cedo, pai advogado e uma biblioteca em casa, isso influenciou na escolha também pelo universo do direito? Eu acho que sim. Desde cedo eu tinha aquela biblioteca na casa do meu pai, na nossa casa, como um lugar muito especial da casa. O meu pai frequentava muito e tinha uma atenção muito especial em relação à biblioteca. E realmente eu entrava, era um lugar que eu sabia que não podia, quando criança, né, mexer muito, desorganizar as coisas. Mas fui vendo aqueles livros e comecei a ler muito cedo.
E realmente no início tinha alguma dificuldade, sabia que era importante ler, vi o exemplo do meu pai, acompanhava a conversa dele com colegas, procuradores, juízes, profissionais do direito e com outras pessoas. A literatura realmente sempre estava presente, então eu sabia que era importante, mas realmente no início, quando criança, no início da adolescência, não lia com alguma dificuldade, né? Realmente não sentia um grande prazer, lia mais por saber e por perceber que era importante. Depois veio o prazer, né? Mas Machado de Assis, para mim, está entre os melhores, né? Inclusive levando em consideração autores estrangeiros. Quer dizer, além da profundidade do pensamento, do raciocínio, da análise da vida, tinha também um estilo muito preciso, muito correto. Machado de Assis, para mim, realmente está entre os melhores do mundo. Agora, houve ao longo desse desenvolvimento da atividade como leitor, uma preferência, na verdade, pelo que eu sei, é uma paixão mesmo em relação aos escritores russos. Por quê? Realmente eu sempre quis saber como outros povos viviam, né? E acho que na época da ditadura, quando realmente eu era adolescente, criança, quando comecei a ler, então eu queria conhecer mais a respeito da União Soviética. Interessante isso, nunca fui comunista, né? Na minha turma, na Faculdade de Direito do Recife, quase todos eram, né? Quer dizer, eram comunistas, né? Teóricos, né? Realmente não sabiam como era a vida num país comunista. Mas a sociedade e a cultura soviética sempre me chamaram muito a atenção. Realmente sempre gostei, né, muito dos autores russos, Dostoiévski, Anton Tchekhov. Né? E interessante, de alguns autores que não são tão conhecidos. Há um que é Theodor Storm, que é um alemão. Há um livro que li há tanto tempo, mas que realmente ainda permanece vivo, tudo aquilo que li na minha memória, O Homem do Cavalo Branco. Porque ele trata da vida cotidiana de uma pequena cidade da Alemanha no século XVIII, né, e início do século XIX. Né? E além desses grandes autores, né, o Goethe, né, me chamou muito a atenção, Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke, esse li várias vezes. Né, e Eugênio Montale, na Itália, ganhou até o Nobel de Literatura, de 76, se não me engano. A Borboleta de Dinar, realmente é um livro que chamou muito a atenção. Mas até livros de autores locais, quer dizer, eu realmente sempre gostei de ler. Eu fui morar em Teresina quando criança, mas nasci no sertão, nasci na cidade de Picos. E para conhecer melhor Teresina, do início do século passado, até a década de 30, aí encontrei livros de vários autores, né, da época, inclusive um chamado Abdias Neves, que escreveu um livro chamado Manicaca. Manicaca. Manicaca era um termo usado na época, né, em Teresina, não sei se também em outras cidades, para chamar o que hoje, né, eu acho que ainda algumas pessoas chamam de barriga branca, o homem que é completamente dominado pela mulher. Pela mulher. O que não é nada novo, né? Péricles já dizia, eu mando em Atenas, a minha mulher manda em mim, e os nossos filhos mandam nela. Acho que as coisas não mudaram, né? Professor, em relação aos russos, por exemplo, uma obra como Guerra e Paz, o professor já leu, já num período posterior, a capacidade de apreensão daquele universo gigantesco que era
centenas de personagens, aquilo também foi desenvolvendo esse gosto pelo próprio contexto histórico? Mas me chama muita atenção é o seguinte, às vezes a gente lê uma obra dessa algumas vezes, mas cada vez a gente faz uma leitura, né? É interessante, alguns aspectos não chamam atenção numa primeira leitura, chamam atenção numa outra leitura, né? Isso acontece em relação a todas as obras, né, que a gente tem a oportunidade de ler. Há algumas obras que ainda espero ler, não consegui. Marcel Proust, tenho muita vontade de ler, né, mas realmente talvez seja algo a ser feito quando da aposentadoria, né? Esse francamente dá medo. Proust, Em Busca do Tempo Perdido, Ulisses, por exemplo, eu confesso que assusta. É interessante. No caso de determinadas leituras, é possível se fazer um desenvolvimento da visão de vida para aplicação no direito, na sua opinião? Exatamente. O profissional do direito tem que ter uma boa formação humanística. Se o profissional do direito vai lidar com normas que disciplinam o comportamento, então é importante, é necessário que ele conheça a vida, que o profissional do direito tenha realmente uma excelente formação humanística. E a literatura é o veículo mais importante realmente para proporcionar essa boa formação humanística. Por meio da literatura se conhece realmente a fundo as pessoas, valores, né? E o que realmente precisa ser feito para que a vida se torne melhor, para que a vida seja possível, né? E obviamente que o profissional do direito tem que acompanhar o desenvolvimento de outras ciências, a história, antropologia, sociologia, psicologia, mas é muito importante que ele tenha realmente um gosto pela literatura. E o profissional do direito trabalha com a linguagem oral, mas principalmente com a linguagem escrita. E a leitura proporciona também essa oportunidade para que realmente se conheça melhor a língua, para que se utilize melhor a linguagem escrita. Aí eu lhe pergunto justamente porque ainda há uma terceira vertente, digamos assim, em relação a lidar com a linguagem, que também é a sua área de atuação, já que comanda o programa de mestrado da Universidade Católica de Brasília já há algum tempo. É possível você perceber o aluno que domina mais essa técnica? É possível você perceber que aquele é um aluno, um estudante que gosta de literatura, é um estudante que lê? Exatamente. As pessoas com maior desenvoltura, em sala de aula, então quando se procura conhecer melhor, né, esses alunos, verifica-se que realmente tem algum gosto pela literatura. Eu acho que as escolas, desde o ensino fundamental, devem dar ênfase à formação ética, ao gosto pela literatura e também pela boa música. Professor, eu queria agradecer muito a sua participação aqui conosco no nosso programa Iluminuras de hoje, desejar boa sorte na continuidade do seu trabalho, tanto na área do direito tributário, na Fazenda Nacional e principalmente muita leitura para o professor. Muito obrigado, né, pela oportunidade de falar sobre literatura, né, que é um assunto da minha especial predileção, né. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. E por aqui fica esta edição do nosso programa Iluminuras de hoje. Se você quiser assistir algum dos episódios, algumas das nossas conversas sobre literatura na TV Justiça, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. TV Justiça, tudo junto, sem o cedilha. E nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma edição da revista eletrônica sobre literatura aqui na TV Justiça.